Uma honra e um prazer passar a palavra para o amigo Leandro Lourenço Dumas, professor, doutor da UFRJ. Eu não sou muito fã de microfone, não. Eu acho que esse negócio, senão eu seria cantor, eu acho. Eu não gosto de microfone, comigo não dá muito certo. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá tranquilo? Tá bom. Tá. Bom, vou apresentar aqui a palestra que o Eligio Marques sugeriu para mim. Prontamente aceita, porque falar de futebol para mim é uma delícia, né? Ainda mais juntar futebol com zoologia, duas das minhas grandes paixões, né? Tá um pouquinho diferente o título do que estava lá na apresentação, porque realmente ficou um pouco grande. Então eu decidi tentar concentrar mais na fauna nativa do Brasil para a apresentação. Na verdade, a apresentação vocês vão ver um grande álbum de figurinha, nada mais do que isso. Tá? Eu vou passar mostrando para vocês as ilustrações das mascotes, os escudos dos clubes e os animais que eles representam. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, antes de começar a entrar propriamente dito na questão esportiva da palestra, né, falar um pouquinho dos animais como símbolos. O fascínio pelos animais data desde os primórdios da antiguidade. Se vocês olharem bem aquelas pinturas rupestres, sempre relatando animais, a relação do homem com os animais, a grande maioria das pinturas retratava isso. E mesmo nas civilizações mais antigas, os animais estavam sempre incluídos nas diversas atividades da humanidade. Isso inclui atividades com misticismo, com simbologias, com a própria domesticação e a questão da religião. Se você partir lá para o Egito Antigo, os egípcios eram politeístas e sempre adoravam deuses que eram inspirados na imagens de animais. A sociedade moderna, hoje em dia, ela se distanciou um pouco da natureza. Isso faz com que também muito da paixão, da vontade pelos animais, de perceber as características lúdicas dos animais, passem ao homem, talvez por esse distanciamento também da natureza. E muitas empresas e instituições, né, observando isso, passaram a adotar animais como símbolos, né, das suas marcas, sempre associando as características dos animais, dos bichos, né, com agilidade, força, rapidez, assistência. Então, assim, só para exemplificar, eu acho que quase todos vocês vão conhecer essas marcas aqui, mesmo elas não estando o nome das mesmas aqui, listadas. E no esporte, né, isso também não é diferente. A maioria das agremiações dos clubes representam animais como suas mascotes. Tá? A palavra mascote surgiu em 1867, lá na França, com o significado de amuleto da sorte. Mas só em 1880, numa ópera lá na Europa, chamada La Mascotte, que contava a história de uma menina de fazenda, que quem a possuísse, enquanto ela continuasse virgem, teria muita sorte, que essa palavra passou a ser difundida, principalmente que ela foi traduzida para o inglês. E aí ela passou a ser amplamente utilizada, mas sempre se referindo a objetos inanimados. No século XIX, que as agremiações esportivas passaram, né, a utilizar, né, as mascotes, com animais, sempre animais vivos. Eles colocavam as suas equipes, representadas por animais geralmente com grande velocidade, como o tigre, como o leão, representando seus atletas e para intimidar os seus adversários. A ideia daquele mascote humanizado, como nós temos hoje em dia, surgiu somente em 1960, na década de 1960, com os famosos Muppets. Aquela coisa do bichinho de pelúcia, dos animais que falam, de dar características humanas aos animais. Tá? E isso foi um grande sucesso de marketing. E aí o esporte foi sensacional. Então as equipes, principalmente equipes norte-americanas e da Europa, passaram a utilizar esse tipo de mascotes mais humanizados. Aqui só exemplificando, aqui são equipes de basquete, de rugby, de hóquei, né, sempre utilizando não só o animal no escudo, como também nas suas mascotes. E no futebol, isso não poderia ser diferente. Qualquer um que gosta um pouquinho de futebol como eu, conhece pelo menos grande parte desses escudos de clubes europeus. Todos eles com algum animal representado no seu brasão.
E no Brasil? Bom, no Brasil, apesar de ser, dessa característica ser um pouco menos marcante, né, do que nos clubes europeus, principalmente, isso também acontece. Um grande exemplo disso é a nossa própria seleção. A seleção brasileira, que é conhecida como seleção canarim, né, essa denominação que veio a partir da Copa de 54, quando houve a mudança da camisa branca da seleção, que a camisa da seleção era branca com detalhes em azul nas golas e nas mangas, para a camisa amarela, né, um narrador à época, chamado José Geraldo, embutiu esse termo de seleção canarim, que acabou pegando, né, e hoje em dia ele é amplamente utilizado e conhecido por todos aqui no Brasil. Até na própria camisa você tem uma representação do canarinho ali. Um outro exemplo bacana disso é a Copa do Mundo de 2014, que nós tivemos aqui no Brasil, cuja a mascote, né, foi o bendito Fuleco, que tem um nome horroroso, que na verdade é um tatu-bola da Caatinga. Fuleco, que é futebol mais ecologia, para quem não sabe. Mas, e nas próprias Copas do Mundo, não só na Copa do Brasil, animais da fauna local também são utilizados como mascotes. Não muitos, apenas 6, se não me engano, foram 6 Copas do Mundo que tiveram animais como mascote. Teve da Inglaterra com um leão, da França foi um galo, a da África do Sul foi um leopardo, né? E a maioria das vezes sempre eram personagens criados, né, para inspirar, para representar a Copa do Mundo do país. E aí eu fiquei me perguntando, acho tão legal a questão do canarinho, que é um animal que a gente tem para cá, do próprio tatu-bola, né, eu me perguntar, mas será que expandindo isso para os clubes de futebol do Brasil, isso também é verdade? A gente também usa os animais da fauna local? Isso também, essa ideia me veio como um bom zoólogo que gosta de colecionar e catalogar. Eu estava fazendo a catalogação das minhas 400 camisas de futebol, da minha coleção, né, e aí eu comecei a reparar na questão das mascotes, dos animais que eram utilizados pelos clubes. Tá? Bom, para responder essa pergunta, eu entrei no site da CBF e no site das 27 federações estaduais futebol e fiz um levantamento dos clubes em 2015 que disputaram alguma competição oficial, seja a primeira, segunda, terceira, quarta divisão de estadual, ou brasileiro, ou Copa do Brasil, teve que ter disputado algum jogo oficial em 2015. Tá? E com isso resultou em 608 clubes, tá, que disputaram alguma competição oficial no ano passado no Brasil, dos quais cerca de 70%, 419, trazem algum animal, seja como mascote, seja no escudo ou em ambos. Tá? Daqui eu excluí o homem dessa pesquisa. Então representações como almirante, como maquinista, foram excluídas da pesquisa. Tá? E seres como personagens também como Hulk, personagens de quadrinhos também foram excluídos da pesquisa. Mesmo assim, 70% trazem algum animal. Tá? E muitos não trazem nem planta, nem animal, nenhum tipo de mascote. Tá? Se vocês observarem bem ali, separando os dois quesitos, no caso das mascotes, ficou um pouco escuro ali, não sei se dá para ver, mas cerca de 85%, tá, são compostos por aves e mamíferos. E no caso dos escudos, considerando apenas os escudos, cerca de 90%, tá, trazem aves e mamíferos representados. Ou seja, sair da minha zona de conforto. Todo mundo aqui apresentou coisas de insetos, coisas legais, bacanas, e eu caí para os mamíferos e aves, que eu não entendo nada. Mas vamos lá. Para responder também a minha pergunta, eu, desse total, desses 70% identificados, né, eu tentei, olhando as ilustrações, os brasões, nas mascotes, identificar o que eu consegui, a categoria taxonômica, pelo menos em nível de família. Tá? Eu só levei em consideração que eu consegui chegar, pelo menos em família, para considerar se eles eram nativos do Brasil ou se eles eram espécies exóticas. Tá? Isso quando obviamente que tem alguns que são muito genéricos, então são difíceis de você identificar. Né? Então, com esses dados, eu consegui ver que 37% desses 346, ou seja, 128,
correspondem a taxos genuinamente brasileiros. Se vocês repararem bem ali, eu consegui separar nativa e exótica. Exótica é aquela que está com riscadinha, a barra está riscadinha ali. O sul e o sudeste claramente tem uma discrepância gigantesca em relação às outras regiões, os clubes do sul e do sudeste, tanto nas mascotes quanto nos escudos. E no caso do centro-oeste e do nordeste propriamente dito, mais do que o norte até, há um certo equilíbrio considerando as mascotes, e quando você passa para os escudos, essa discrepância volta a ocorrer nessas regiões. Tá? Sempre lembrando que a região centro-oeste e a região norte são as regiões com o menor número de clubes. Bom, então o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrar agora para vocês, aqui começa o famoso álbum de figurinha, em que eu vou mostrar para vocês algumas desses animais, dessas mascotes que eu acabei encontrando, e tentar explicar um pouquinho sobre eles. Tá? Eu vou procurar sempre botar a ilustração da mascote e a foto da espécie que eu, pelo menos, acho a qual ela pertence. Começando pelos peixes, então foram contados 5 mascotes, tá, que representam peixes genuinamente brasileiros, mais 2 que eu não consegui identificar, que eram peixes bastante genéricos, como, por exemplo, o do Santos de Macapá, que é um homônimo do time do Litoral Paulista, do Santos aqui do Litoral Paulista. Né? Então esse peixe realmente é bem bonito, a ilustração bem bacana, mas eu não consegui identificar. Ictiólogos me ajudem. Bom, a Cabo Friense, que é o time aqui do litoral do Rio, traz como sua mascote o marlin azul. Isso é muito em função da questão de Cabo Frio é considerado, né, a capital do marlin azul. Foi lá que foi pescado um marlin com quase 600 quilos. Então, muita gente é atraída para Cabo Frio para pescar, e Cabo Frio já é considerado um dos 5 lugares do mundo melhor para se pescar peixes de bico. Tá? Então, a origem da mascote vem daí. O São José do Ribamar traz um peixe-pedra como sua mascote. São José do Ribamar, que fica também na cidade de São José do Ribamar, do Maranhão. O peixe-pedra é um peixe que vive no fundo, não é um peixe amplamente conhecido da culinária, mas em São José do Ribamar diz que se prepara um peixe-pedra que é espetacular. E a cidade é conhecida pela culinária do peixe-pedra. Daí a origem da mascote ser um peixe-pedra também do time. Tá? Inclusive há encontros anuais de peixe culinário de peixe-pedra em São José do Ribamar. Quem estiver interessado pode partir para lá. No caso do Cametá, que é um time da cidade de Cametá do Pará, o mascote é um mapará, que também tem influência. A cidade de Cametá é encostadinha no Rio Tocantins, gente. Então, assim, há épocas de pescaria do mapará, que a cidade fica lotada de gente para pegar o mapará. Tá? E a culinária do mapará também é famosa lá na cidade. Dizem que o mapará com açaí de lá é espetacular, tá? Que é um prato indígena. Então eles aproveitaram e utilizaram a mascote do time como o mapará em função da cultura da cidade. O Cuiabá traz como sua mascote, né, o dourado. O dourado, o peixe dourado, que é o peixe símbolo do Mato Grosso. Um dos símbolos do Pantanal também. E o dourado, ele é um peixe brigador. Quem gosta de pescar dourado sabe que o dourado é um peixe difícil de fisgar. É um peixe que briga. O dourado também consegue subir contra a correnteza para desovar. Então, ele é um peixe considerado bastante valente. Daí, inclusive, o apelido do time, que é o dourado valente. Tem uma boa representação, apesar das pernas, da chuteira. Claro que temos que levar em consideração a essência poética, mas é uma boa representação do dourado. Os anfíbios já foi um pouquinho mais complicado. Eu encontrei apenas 4 clubes com anfíbios, todos referentes aos sapos. E, infelizmente, nenhum deles era identificável, pelo menos para mim. Eu acho que nem dá para você identificar os sapos, são aqueles. Eles acabaram não contando na minha pesquisa, porque eu não consegui identificar nem a família dos bichos. Tá? Mas só 4 clubes trazem anfíbios, todos referentes a sapos. Tá? Aqui o Mojimirim e o Mamoré de Minas. No caso dos répteis, foram encontrados cerca de, se não me engano, 18 mascotes.
O que apresentou o maior número de espécies que seriam de táxons que seriam considerados nativos no Brasil foi a família Alligatoridae, os famosos jacarés, tá? Com 7 mascotes e um escudo. Alguns clubes dizem que são referências ao jacaré do papo amarelo, o caso da Brasiliense, que faz referência ao jacaré do papo amarelo, falando que referência às cores do clube, né, que são amarelo e verde, apesar de que aquela mascote que também está no escudo do clube, nada mais é para mim do que o alligator do Pica-Pau. Sim. Mas o clube diz que faz referência ao jacaré do papo amarelo. Está no site do clube, vocês podem lá ver. Da mesma forma, o Paragominas, tá, que é conhecido como jacaré do norte do Pará, também diz que faz referência ao jacaré do papo amarelo, está melhor do que o alligator. E também referência às cores da camisa do clube. Tá? O Rio Preto, de São Paulo, tem um jacaré como mascote, foi o primeiro clube a ter um jacaré como mascote, que foi feito numa eleição, que foi lançada na cidade do Rio Preto, com a escolha do mascote, na mascote do clube. E a única exigência era que não podia ser nenhum animal já representado por outro clube. E dessa forma, o vencedor da enquete sugeriu o desenho de um jacaré. Tá? E o clube é conhecido como Couro Duro do Oeste. A Naviraense, que também traz um jacaré meio genérico ali na sua representação, que é da cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, ela é uma cidade que estaria incluída no Pantanal, então, apesar de eu não saber a explicação, eu acredito que seja a influência do Pantanal na escolha da mascote. Tá? O famoso jacaré do Cone Sul. E essa camisa é horrorosa, eu tenho. Partindo para as serpentes, eu encontrei 8 mascotes e 2 escudos. Tá? Traziam algumas serpentes. O mais famoso de todos, que mesmo quem não gosta de futebol talvez já tenha ouvido falar, é o Santa Cruz de Pernambuco, que traz a famosa cobra coral e em referência às cores do próprio clube. Tá? Então, eles acabaram adotando a cobra coral como mascote. Tem o Bosque Formoso do Distrito Federal, que traz uma camisa verde também, traz uma cobra cipó como sua mascote. Existem outras, né, como a sucuri, a cobra coral aparece em 2 outros clubes também, tem as mesmas cores, inclusive mesmo nome do Santa Cruz de Pernambuco. E, como era de se esperar, 2 clubes da cidade de Cascavel que trazem a Cascavel como sua mascote. Representados no escudo, de forma bem genérica, é bem verdade, mas principalmente do Futebol Clube Cascavel, mas que são 2 cascavéis representadas no seu escudo, tá? E também como mascote do time. Isso influencia em relação ao nome da cidade, que foi praticamente que os tropeiros passaram ali pela região de Cascavel, eles encontraram muitas dessas serpentes ali e o lugar ficou conhecido de passagem como Pouso da Cascavel, daí o nome da cidade de Cascavel, no Paraná. O Belo Jardim, de Pernambuco, também da cidade de Belo Jardim, traz um calango que é espetacular, tá, como a mascote do clube, né, conhecido como Calango do Agreste. A escolha foi completamente aleatória, simplesmente a diretoria estava reunida, um clube relativamente novo, 2005, estava reunido para escolher qual é a mascote, tomando aquela bela cerveja numa mesinha de bar. De repente, a discussão vai ser um dragão, vai ser um canguru, vai ser... E aí passa o calango no meio da mesa. E aí acabaram adotando o calango como a mascote do grupo. Tá? Outros representantes, nós temos o camaleão, aparecendo em 5 clubes, como sua mascote, como o caso da Aparecidense, de Goiás. Eu não sei realmente a história da história da mascote. E aqui, apesar de não ter entrado na pesquisa dos clubes com representantes nativos, porque eu não consigo identificar a família dessa tartaruga, mas é interessante a história dessa mascote. Esse clube, o Siderúrgica, da cidade de Sabará, de Minas Gerais, ele é um clube fundado por operários da siderúrgica belga-mineira, que tinha na época na cidade, que produzia ligas de aço. Então, a escolha da mascote tem a ver com isso. Na época da década de 50, em que a maioria das mascotes foram sendo escolhidas para os times de Minas, e a maioria delas pela mesma pessoa, foi um jornalista chamado Mangabeira, que escolheu o galo, escolheu a raposa, o coelho, que são os mascotes dos times mais tradicionais de Minas, ele escolheu a tartaruga para o Siderúrgica,
em alusão à força do casco com a liga de aço da empresa siderúrgica. Tá? Passando para os mamíferos, tá? Nós vamos ter cerca aí de 20, se não me engano, total, 20 mascotes. Tá? O lobo-guará foi um dos que mais me chamou a atenção, com 10 mascotes, tá? Representado em 3 escudos. E geralmente são clubes que estão em áreas de cerrado, que são áreas de ocorrência mesmo do animal. Tá? O caso, por exemplo, do Vilhena, de Rondônia, que apesar de estar em Rondônia, ele faz divisa ali com o Mato Grosso, então é uma área que ocorre realmente o lobo-guará, conhecido até como lobo do cerrado. O comercial do Mato Grosso do Sul trocou recentemente sua mascote, já teve um saci, era um diabo e passou a ser o lobo-guará. Tá? O Resende, que esse me despertou extrema curiosidade, por que o Resende, aqui no sul do estado do Rio, tem um lobo-guará como sua mascote? Simplesmente por sugestão do secretário de Cultura de Resende, que adora o lobo-guará. Ele falou, eu quero que a mascote do time seja um lobo-guará, e foi prontamente atendido pelo clube. Tá? Alguns outros clubes, o Serrano, da Paraíba, o Iporá, de Goiás, e o Guará, do Distrito Federal, que fica na região de Guará. Brasília, haviam muitos lobos-guarás na região ali de Brasília, antes da construção da cidade, e traz a representação do animal também no escudo, não só como mascote, mas também traz no escudo. Aqui, para mim, a maior decepção, em termos de escolha de mascotes é a onça pintada. O maior felídeo das Américas, tá? Predador, tudo para ser representado nos clubes, e apenas 6 clubes trazem a onça pintada como mascote, 2 nos escudos. E o pior de tudo, nenhum na região norte do país. Nenhum. Compensação que tem de leão lá, ó. Dessas mascotes, eu considerei a onça preta também no caso, nós temos o Oeste, no interior de São Paulo, a Bolamense do Distrito Federal, que traz uma representação muito feia, mas que tem uma foto de uma onça no escudo, e o Limoeiro, que traz a onça preta. Alguns casos isolados, o Foz do Iguaçu, fofinho, o Pati, já vi as pessoas suspirando pelo Pati, mas a escolha é simples. Apesar de ter uma águia genérica representada no escudo, o Foz do Iguaçu Futebol Clube utiliza o Pati simplesmente porque é o símbolo da cidade de Foz do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu, tá? É o Pati. Então eles adotaram o Pati como símbolo do clube também, em função da cidade de Foz do Iguaçu. O Guarani de Divinópolis, em Minas, que traz o tamanduá bandeira. E essa foi uma apresentação bem bacana, porque a própria faixa escura do tamanduá é vista na ilustração da mascote. A escolha dessa mascote é simples. Eles tinham a maior rivalidade com o time da cidade de Formiga, que chama-se e por que não escolher o comedor de formigas como sua mascote? Então, essa foi a escolha do Guarani de Divinópolis. Simples, rasteiro e prático. O Santos, já é o time mais conhecido, de todos, que traz a baleia orca, mas a história também é boa por trás da baleia orca, porque o Santos é conhecido como peixe. E por que a mascote é uma orca? Bom, a história do Santos é assim: a partir do momento que tinham muitos embates na década, se não me engano foi em 1933, que havia um embate do Santos com o São Paulo da Floresta, que é o precursor de São Paulo, tá? Futebol clube. E aí o Santos ia jogar na capital e o São Paulo da Floresta ia jogar no litoral, eles ficavam nesse embate, e a torcida do São Paulo da Floresta chamava os torcedores do Santos de peixes podres, peixeiros, em alusão ao fato de eles estarem no litoral. E a torcida acabou adotando isso e começou a surgir o grito de peixe, peixe, peixe. Legal. E o que a orca tem a ver com isso? Bom, o dirigente do Santos falou: pera aí, o mascote do time vai ser um peixe. Eu quero um animal assassino, eu quero um animal voraz. E aí acabou escolhendo a orca. Errou de grupo, mas enfim, acabou se mantendo. E o Santos continua sendo conhecido como peixe. Uma paca, gente, um animal completamente peculiar para ser representado por um clube. No escudo do Pacatuba Esporte Clube,
do Ceará, nós temos a paca representada ali no escuro. A paca simplesmente está representada porque o nome da cidade tem a ver com isso. Pacatuba quer dizer lugar cheio de paca. Tá? Porque na época da fundação da cidade, havia muitos desses pequenos mamíferos, a cidade fica muito perto de uma serra, e esses mamíferos eram abundantes na região de Pacatuba. E daí vem o nome da cidade, a cultura local, adotada pelo clube. O Atlético Pernambuco, da cidade de Campina, adotou um tatu-bola da Caatinga. Bem simpático, né? Bem interessante, apenas um clube adotou tatu-bola, que é uma coisa impressionante, porque é um mascote ideal para se jogar, né, para quem joga futebol, porque o mascote bicho vira uma bola, mas só tem esse clube e não sei qual é a história por trás dessa mascote, infelizmente. O Náutico, Capibaribe, de Recife, também já é um time mais conhecido, adotou o Timbu como seu mascote. Timbu que nada mais é do que um gambá, típico da região ali, né, de Belfast. O Timbu, a história por trás dessa mascote também é bem interessante. Em 1974 estava tendo um jogo, América de Pernambuco contra Náutico. E o resultado interessava o Sport Recife, que é o principal rival do Náutico. E o Náutico perdeu o jogo por 1-0. Chovia pacas. Né? O vestiário alagou, os jogadores ficaram lá treinando de frio no meio campo, não desceram para o vestiário. E o presidente do Náutico surge com algumas garrafas de conhaque. E os jogadores, no meio de campo, no intervalo do jogo, começaram a beber aquele conhaque. E aí, a torcida do América, reforçada pela do Sport, que era o principal rival de interesse direto no jogo, começou a gritar Timbu, 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 pela fama que o animal tem de cachaceiro. Tá? Aquela história de que Gambá gosta de beber, né, e tal, isso não é só para cá, isso em todos os lugares do Brasil. E o Náutico virou o jogo para 3-1. No final das contas. E os próprios jogadores do Náutico correram para a torcida adversária e começaram a gritar Timbu 3-1, Timbu 3-1, e acabou ficando o Timbu como a mascote do Náutico. Esse é bem bacana, né? Vem até trajado com essa camisa, que é o Andirá, do Acre, do Rio Branco do Acre. Andirá, esse time já foi criado o nome para dar certo. Porque Andirá na linguagem indígena quer dizer morcego. Tá? Então o time já surgiu como morcego. E existe um morcego naquela região, bem como chamado Andiraguaçu, que é dessa espécie vampiro espectro, que é um morcego grande, bacana, com os dentes afiados, que é um dos maiores microquerópteros da América. E esse morcego, ele se alimenta de pequenos mamíferos. Tá? Ele realmente é um bicho bem voraz, bem predador, e acabou sendo adotado pela escolha do nome do time e também da mascote, do próprio escudo, que mudou recentemente para esse escudo com essa cabeça de morcego. Tá? O Tapajós Futebol Clube, que eu acho que é o clube mais recente, de 2014, eu não sei nem a data de fundação desse clube, adotou o Boto Rosa da Amazônia, que é um excelente mascote e, acima de tudo, é muito legal o escudo do clube em si, né? Com o boto desenhado. Não sei da história, o clube não tem um site oficial, realmente eu não sei qual é a história por trás dessa mascote, mas provavelmente é pela presença dos animais em Santarém, né? Que deve ser bastante comum e, consequentemente, eles adotaram um animal típico da Amazônia, é realmente uma das mascotes mais bacanas. Bom, passando para as aves, se eu estiver passando quando você fala, tá, Eli? Passando para as aves foram o que mais tiveram representantes. Foram, se não me engano, quase 80 representantes, ou 83, não lembro de cabeça agora, nativos da fauna brasileira. Tá? Quase 20 escudos traziam aves representadas. Isso eu estou falando só nativos, tá? Não estou incluindo os outros. Um dos mais bem representados é o periquito verde, né, que provavelmente é dessa espécie. Eu não sou ornitólogo, mas eu acredito que seja dessa espécie, do Protogeres. Sempre relacionada à questão da cor da camisa. Clubes que adotam o verde, né, predominantemente o verde na camisa, acabam adotando, na grande maioria das vezes, o periquito ou o papagaio como mascote. Clubes bem famosos, inclusive o Palmeiras, né, o Juventude, as pessoas acham que é o porco, não. O mascote oficial é o periquito. O Goiás, o próprio Uberlândia, e aquele escudo do Alecrim também é bem interessante no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal,
O Alecrim, que é o correspondente do Nossa América aqui, é um grupo querido por todos, né? Pelos torcedores do ABC, pelos torcedores do América de Natal, que são os clubes maiores da cidade de Natal. Tem um periquito no seu escudo. Pequenininho e tal, mas está lá, bem representado, inclusive, bem desenhadinho. O papagaio, o mesmo princípio do periquito, tá? Também clubes 6 mascotes, clubes predominantemente de camisas verdes acabam adotando o papagaio. Muitos deles representados pelo Zé Carioca, tá? Grande parte deles. O azulão, mesmo princípio, clubes predominantemente azuis, trazem a ave do azulão como mascote. Há 15 mascotes em um escudo. Né? Alguns bem legais, bem interessantes. Eu acho aquele da Muna muito bacana aquele chapéu. Tá? E algumas coisas, assim, quando a gente começa a descobrir mascote, a gente vê que existe muita cópia. Assim, um clube copia o mascote do outro. Ou, por exemplo, um clube pega um canário amarelo e aquele canário vira um periquito simplesmente sendo pintado de verde. Isso também acontece, tá? É bem comum. Então, por exemplo, a mascote do CSA ali é a mesma coisa que o Iguatu utilizou no escudo do clube dele. Olha lá. Se olhar, é a mesma coisa. Tá? Então tem muitas dessas cópias também. O canário, em 10 mascotes no escudo, se vocês olharem também, perceberem, geralmente são cores verde e amarelo, como no caso da seleção também. Então acaba adotando o canário como mascote. Tá? Um escudo, tem ali um canário bem pequeno desenhado ali no escudo nacional da Paraíba. Tá? Aí já não são clubes muito conhecidos. Aquele ali, se não me engano, é de um desenho animado, não entendo muito de desenho, mas aquele de piranga ali. Eu acho que é algum desenho animado. Já vi aquele ali. Se você não parece o galo lá. Parece o galo. Pois é, alguma coisa. Pintar, né? O que eu falei? Tira a crista. Modificar. De forma, as araras, gente, os psitacídeos, eu acho que também foram mal explorados. O Brasil é muito rico nessas espécies de psitacídeos. Né? Tem animais muito vistosos, muito bonitos, e também eu acho que foram poucos clubes que adotaram as araras como seus mascotes. E para mim a surpresa, a arara azul aparece no clube do Rio, o Heliópolis, que é um clube de Belfort Roxo. Não sei qual a explicação, nem o motivo. Tá? Que também é de um desenho animado, nós temos né? Usaram, pegaram, vestiram a camisinha do Heliópolis lá e tal, deu tudo certo. O Palmas de Tocantins também traz uma arara azul. Dos clubes de baixo, o Maracaju, que também é da cidade do mesmo nome, Mato Grosso do Sul, traz uma excelente representação da arara canindé no escudo. Eu acho muito bem feita, muito bacana, do Maracaju. E o Maracanã Esporte Clube não é tão bem feito, porque o clube tem as cores azuis e o Maracanã tem a cor verde, mas eles quiseram usar esse nome porque ele é da cidade de Maracanaú, que fica ali na grande fortaleza e é conhecida pela criação de aves, essa cidade, tá? Principalmente de araras. O carcará foi uma boa surpresa, é uma ave de rapina, com respeito, e 10 mascotes e 6 escudos trazem a representação do carcará. Também, geralmente em áreas onde esse animal ele é comum. Ele é um animal, de certa forma, comum em áreas mais abertas, né? Então você pega assim, na Caatinga, no Cerrado, tá? Então, alguns clubes trazem a representação da carcará. Algumas muito boas, né? Outras nem tanto. E nos escudos também, eu acho que o escudo do misto, por exemplo, é o escudo com a melhor representação de um animal. Né, do misto, que é conhecido como Carcará da Fronteira, que fica na cidade de Três Lagoas, ali na divisa com São Paulo. É excelente essa representação. Tá? O Salgueiro, de Pernambuco, também traz o Carcará do Sertão, traz a representação do Carcará no seu escudo, muito bonito, muito bem desenhado. Tá? E o Cruzeiro do Distrito Federal, que não adotou a raposa, como o seu homônimo de Minas, adotou o Carcará, que foi conhecido como Carcará do Cerrado. Ainda passando as aves, nós temos a garça branca em 2 clubes, tá? No clube do Guaratinguetá, no seu escudo e na sua mascote, muito bem representada também, influência da questão da cidade. Guaratinguetá quer dizer muitas aves brancas, pela presença dessas aves
no local no momento da fundação da cidade. O Pantanal Futebol Clube, que traz o tuiú, o jaburu, o tuiú, né? Que é uma ave símbolo do Pantanal e não poderia ser um símbolo melhor, tanto no seu escudo como na sua mascote. Aí outros dois clubes também trazem o tuiú, também bem representado no escudo. O Novo Esporte de Ipatinga, que é um clube recente, que traz o quero-quero, que é outro animal que eu esperava ver mais, que é um animal comum em campo de futebol. Quem gosta de futebol sabe que essas aves estão sempre atacando os jogadores por aí. Os jogadores vão correr livre dessas aves. Gostam muito de campo aberto, não tem muito medo da presença do homem, a não ser que você não mexa com os filhotes. Se você mexa com os filhotes, aí o negócio fica feio. Tá? Adotou o quero-quero também numa pesquisa popular na cidade. Sugeria outros dois mascotes, que eu não lembro agora, e o quero-quero saiu o vencedor. Quero-quero de Minas. Paraná Clube, de Curitiba, que traz para mim um dos escudos mais bonitos e mais interessantes, com a representação da gralha azul. A gralha azul, que é uma ave típica do Paraná, que se alimenta do pinhão e é responsável por semear as sementes do pinhão para nascimento das araucárias, e traz não só a gralha azul, como a própria araucária no escudo. Né? Aquilo ali é uma representação da araucária também. Dois símbolos grandiosos do Paraná. Para ficar perfeita, a cabeça podia ser pintadinha de preto no escudo. Mas fora isso, eu acho muito bonito esse escudo do Paraná. O Minas Boca, de Sete Lagoas, traz o João de Barro, também sem muita explicação. O antigo presidente sugeriu o Camburu e o novo, graças a Deus, resolveu mudar o João de Barro, um animal mais típico aqui do país. A Catuense de Alagoas, na Bahia, traz o Bem-TV, sem também maiores explicações, não consegui achar a razão pela qual. O Flamengo de Guanambi, da Bahia, que traz um beija-flor, simplesmente porque a cidade de Guanambi era uma várzea, uma grande várzea, então tinha muitas flores surgindo ali, uma área muito alagada, e tinha muito desses pássaros lá no momento da fundação. O nome antigo da cidade era Arraial de Beija-Flor. Tá? E por isso que o beija-flor é a mascote do Flamengo de Guanambi. A Patativa, que é um pássaro pequeno, não muito grande, tem um canto triste, melodioso, né? E por que ela foi escolhida como mascote no clube? Né? E está representada inclusive no escudo da Central de Caruaru. Simplesmente no lugar onde os jogadores treinavam antigamente, havia muitos desses pássaros, e como eles tinham uma coloração parecida com as cores do clube, eles acabaram adotando a Patativa como sua mascote. O Japirim, que é a mascote do Castanhal, o Esporte Clube de Castanhal do Pará, que é uma ave bem típica lá da região norte do país, muito bonita por sinal, e tem as mesmas cores do clube. Então dessa forma acabou sendo adotada como a mascote do clube. Tá? Bom, aí vem uma exceção, os invertebrados, tá? Que apesar de ser cerca de 95% da fauna ser composta de invertebrados, só 9 mascotes foram encontradas com esses animais. Porém, algumas bem interessantes. Bom, 8 dessas mascotes são artrópodes, que era esperado, e um equinodermata, que eu não sei a explicação, que é o clube do Acre. Não me pergunte o que é uma estrela do mar, então foi fazer no clube do Acre. Eu não achei nem ilustração, nem figura. Mas, enfim. Os himenópteros, a grande maioria deles representado por abelhas, zambões. O Barueri, que traz a abelha, que diz que representa a união do clube, a união, a força do clube. Né? O Picos, do Piauí, que a cidade é conhecida como a capital do mel no Brasil, pela criação de mel, das abelhas, né, e a obtenção do mel, então adotou o zangão como sua mascote. O São Luís de Juí, no Rio Grande do Sul, é uma cidade muito trabalhadora e é conhecida como a colmeia do trabalho, a cidade. Então adotou também o zangão como sua mascote. E o grego Bagé também no Rio Grande do Sul pelas cores, preto e amarelo. Tá? De formiga, mascote, as outras duas são representadas por formigas, nós temos o Esporte Clube Internacional, que não é aquele famoso, é o Internacional de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, que adotou uma formiga como sua mascote, também não sei a explicação. Já a formiga da cidade de Minas Gerais, eu não preciso nem dizer, né? O nome do time é formiga, a cidade é formiga, consequentemente a mascote é uma formiga. Esses dois aqui são muito bacanas, tá? A Socorrência adotou um siri, Socorrência pela cidade Nossa Senhora do Socorro de Sergipe.
eu não achei a história da mascote. Só que na cidade é realizado anualmente um evento chamado Forró do Siri, que atrai artistas de todo o Sergipe lá para a cidade, é bem famoso, e eu acredito que tem relação com isso a escolha da mascote. Tá? Da mesma forma, o Juventus de Ceará, da antiga cidade de Nova Teutônia, que todos vocês conhecem, adotou um escaravelho como, né, seu mascote. E lá é a cidade do Fritz Plaumann. Né? Lá tem o Museu Fritz Plaumann. E a origem da mascote vem daí. O presidente do clube decidiu homenagear o entomólogo Fritz Plaumann, né, pelo museu que é uma das coisas mais bonitas lá da cidade, de acordo com ele, de acordo com um amigo meu, é a única coisa que tem na cidade, como uma forma de homenagear ao Fritz Plaumann. Aqui só para exemplificar, esses clubes eu não entrar na minha pesquisa porque eles não participaram de nenhum campeonato, tá? Então nós temos aqui algumas outras representações. Madre de Deus, na Bahia tem uma ponte de Castrópolis, o Dínamo de Sergipe traz o Siri, o seu escudo muito bem representado, se vocês olharem o último par de pernas lá, também bem feito para burro, porque parece realmente achatadinho, como as pernas do Siri, tá? E a Trairense, que traz uma lagosta do Ceará, que traz uma lagosta no seu escudo. Tá? E eu achei uma mascote alternativa da Cabo Friense, que eu falei que era uma arranha azul. Alguns álbuns de figurinha trazem um camarão, mas no site do clube mesmo diz que é uma arranha azul, a mascote oficial. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão seria uma outra palestra, mas só para mostrar para vocês a quantidade de animais que não são da nossa fauna, tá? Encontradas em clubes, principalmente o leão. 55 mascotes e 3 escudos trazem a representação do leão. É esperado essa grande quantidade de predadores, como o leão, a rapina, né, seja a águia, seja o próprio carcará, né, porque o futebol ele realmente é um esporte bastante competitivo. Né? Esses animais vêm com o intuito de intimidar o adversário ou de você mostrar a força do seu elenco. Então é normal essa grande quantidade de animais exóticos. O que me espanta é ter 6 onças-pintadas e 55 leões. Isso é uma coisa que eu acho realmente inaceitável. Então, alguns clubes trazendo leão, talvez alguns bem famosos, como a Portuguesa, o Sport Recife. Tá? 22 trazem o tigre, 4 escudos também trazem o tigre, inclusive tem aqui no Rio de Janeiro nós temos de Xerém, tigres do Brasil. Lá no norte traz a tigre. O tubarão, eu acabei não incluindo porque eu também não consegui identificar, né, com as imagens, mas os tubarões aparecem também em grande quantidade, são 13 mascotes e 4 escudos. Né? Alguns clubes, por exemplo, da Amazônia trazem tubarão. O Conselho dos Solimões, por exemplo, traz um tubarão, bem estilizado, também perfeito. Né? Londrina, o próprio tubarão da cidade de Tubarão, mas aí tem até uma explicação, o nome da cidade é Tubarão. O Arraial do Carro, muitos deles eu acho que traz alguma referência ao tubarão branco, a questão do filme Tubarão Branco, Tubarão Assassino, aquela coisa toda. Tá? As águias aparecem em 31 mascotes e 26 escudos. Só que dessas, pelo menos 21, eu acredito que tenho mais, porque algumas eu acho que dava para forçar a barra, pelo menos 21 trazem a representação da águia de cabeça branca, aquela águia americana, característica, símbolo dos Estados Unidos. Tá? E nós temos animais bem bacanas aqui que poderiam ser representados, como o gavião real, a famosa arpia, né, que é uma das maiores aves de rapina das Américas. Infelizmente, a maioria traz a águia de cabeça branca. Pelo menos tem um carcará para dar uma equilibrada. Né? Então, pode ver que todas elas se remetem a, inclusive, os escudos da Globo, do Rio Grande do Norte, tipicamente uma águia de cabeça branca, o águia negra, perfeita a representação da águia americana, do escudo do Mato Grosso do Sul. E o próprio águia de Marabá, né? Também, quando não tiver águia, tem nome da cidade também. Marabá, onde tiver águia de Marabá. Também animais domésticos. Muitos animais domésticos também são representados. Né? Principalmente o galo. O galo que aparece em quase todos eles. 41 mascotes, 9 escudos trazem o galo. Eu reparei, assim, olhando, que quase todos os escudos que trazem o galo são alvinegros. Não sei. Mas assim, praticamente todos têm essa. Ali no caso somente o tricordiano, que ele tem a camisa vermelha, o tricordiano de Minas, de explorações, e o Olímpia de São Paulo, que tem a camisa tipicamente azul. Quase todos são alvinegros. Talvez uma inspiração
galo original, que é o Galo Atlético Mineiro, tá? Que é um time alvinegro. Ainda assim, o galo não só pelo fato de ele ser um animal doméstico, de íntimo contato com o homem, mas eu acredito que vem da época daquela famosa briga de galo, das rinhas de galo. Os galos eram nervosos, brigavam. Então, assim, aquela coisa brigadora, né, também está associada ao galo por causa disso. Outros exemplos, rapidamente, são ovídeos, muitos equinos trazem, aparecem também, né, como a zebra, o caso do Maringá, a declaração do cavalo, de Imperatriz, do Maranhão, o Taubaté, que é conhecido como burro da Central, que traz um burro, desenhado inclusive pelo Maurício de Souza. Podem ver os traços, são bem característicos, né? O bode, o Maranhão traz um bode. O Araguaína traz a representação de um boi zebu no escudo, perfeito, também bem desenhado, bem ilustrado. Tá? O bode, do Araripina. Os animais que tradicionalmente nos acompanham, né, como animais domésticos, no caso do cachorro e do gato, aparecem muito pouco. 8 mascotes são representados por cachorros, alguns fofinhos, outros menos, né, como o Pitbull de São Mateus, Forte Clube, da Associação de São Mateus, do Espírito Santo. E o gato aparece uma única vez, né, no Clube de Brasília, do Ceilândia, traz um gato preto. Quem passou a ver o pôster do vídeo Omar, né, poderia ser mais uma representação do seu pôster. O pato também aparece, pouco, mas aparece algumas vezes. E o pato geralmente está relacionado ao nome da cidade. Então, dos 3 clubes, nós temos a União Recreativa dos Trabalhadores, tem 2 patinhos ali no escudo, uma bola, tá? O escudo parece do Santos, lembra de Santos, mas tem 2 patinhos. Né? E os times do Pato Branco e de Patos, na Paraíba. Então, Pato Branco do Paraná e Patos na Paraíba. Então, esses clubes estão em relação com o nome da própria cidade. Tá? Mas sempre esse patinho branco, bonitinho, é o que aparece. Em relação ainda aos répteis, os dragões são os que aparecem em grande escala. Eu considerei eles como répteis, tá? Também pelo fato de eles serem mais ferozes, cuspidores de fogo, aquela coisa toda. E para finalizar algumas coisas aqui, terminando, eles quiserem matar, estava falando de algumas curiosidades, que alguns mascotes surgiram de origem pejorativa. Já cheguei a comentar com vocês do próprio Timbu do Santos, da questão que era chamado de peixeiros, peixe-polvo, Timbu por causa da cachaça. O Palmeiras adota alternativamente o porco, que é mais conhecido que o periquito, que é o mascote, do clube. O porco a gente vem porque o Palmeiras é um clube fundado por uma colônia italiana. E na Segunda Guerra Mundial, os italianos eram chamados de porcos. Tá? E com isso, a torcida adversária, na década de 60, começou a chamar o Palmeiras de porco. Eles não gostavam no início, eles revidavam. Até que um dia, algum maluco no meio da torcida começou a gritar porco, 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 a torcida inteira gritou porco, e o porco acabou sendo a mascote mais usada pelo Palmeiras, mesmo sendo uma mascote extraoficial. Tá? A macaca, que é da Ponte Preta, também vem de uma questão pejorativa. O principal rival da Ponte é o Guarani, né, que é o termo índio como mascote, é o bugre, o famoso bugre. Os torcedores do bugre, da década de 30, década de 20, tá, ofendiam os jogadores da Ponte Preta porque a Ponte Preta aceitava negros no clube. E na época, o Guarani não aceitava. Então, eles ficavam imitando macacos, xingando os jogadores de macacos, e a própria torcida acabou com isso, adotando o macaco como uma forma de resposta aos torcedores do Guarani. Tá? Como é a Ponte Preta, não ficou o macaco, ficou a macaco. Tá? O Flamengo, aqui do Rio de Janeiro, esse eu acho que vocês conhecem, né? Adotou um urubu, mas também não era urubu. A história do urubu no Flamengo vem do fato de que o Flamengo começou a incomodar muito na década de 60, né? A torcida começou a crescer muito, e o principal rival do Flamengo na época acabou sendo o Botafogo, pós-Garrincha, né? Então tinha um embate muito grande entre as duas torcidas, e a torcida do Flamengo tinha muitos pobres na torcida do Flamengo. E com isso a torcida do Botafogo, de outros clubes, mas principalmente do Botafogo, costumava chamar os torcedores do Flamengo de urubu, de uma forma pejorativa. E um torcedor, um belo dia, no jogo do Flamengo e Botafogo, em 69, levou um urubu para o Maracanã. Naquela época você entrava comigo. Amarrou uma bandeira do Flamengo no pé do urubu e falou assim: voa urubu! Só que o urubu voou e caiu dentro do campo. E aí começou aquele corre e tal, atrás do urubu. O Flamengo acabou ganhando o jogo
e a torcida acabou, não só a torcida como o próprio clube, que acabou deixando um pouco de lado o Popeye, que era o marinheiro, né, em alusão ao clube de regatas do Flamengo, e trocando por um urubu, o mascote. Tá no próprio site do Flamengo, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que existe o urubu, o urubuzinho, a família de urubus lá com o mascote do time do Flamengo. Alguns clubes, apesar de não adotarem animais como suas mascotes, elas acabam, de certa forma, usando animais para mascotes, né? Aqui o Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu não vou nem dizer que é uma história linda, maravilhosa, um dos times mais bonitos, sabe? Bem bacana. Não sou vascaíno não, tá, gente? Mas só para falar assim, de forma... sem puxar o bacalhau pro meu lado. Tem como mascote o almirante, né? Muitas vezes também representado pelo português, aquele português barbudo, tudo. Mas o bacalhau, simplesmente pelas raízes portuguesas, raízes luso, também é muito utilizado como um símbolo do Vasco, tá? A questão do bacalhau. E o Botafogo, que tem o manequinho, como seu mascote oficial, aquele garotinho fazendo xixi ali, em função da estátua que tem no Morisco, que tem em frente ao clube do Botafogo. Aquela estátua é uma réplica de uma estátua de Bruxelas, na Bélgica, tá? Que chama Mannequin Peace. E aquela estátua foi representada no Morisco. Como é em frente ao clube, o clube acabou adotando oficialmente o manequim como sua mascote. Mas, em 1948, existia um presidente do Botafogo chamado Carlito Rocha, que era extremamente supersticioso, daí vem a história de que todo botafoguense é supersticioso, que num jogo em General Severiano, o Botafogo em Madureira, o Botafogo acabou vencendo por 10-2 em Madureira, e no 10º gol, eis que surge um cachorro correndo dentro do campo, o cachorro era preto e branco, vira-lata, que foi colocado dentro do clube pelo próprio zagueiro do clube, do Botafogo, e aquele cachorro correu, comemorou o gol com os jogadores, e o Carlito Rocha passou a levar aquele cachorro para todos os jogos do Botafogo, e botando o cachorro uniformizado e sentado no banco do reserva. Tá? Então, por isso o Botafogo passou a ser conhecido também como cachorro, adotar o cachorro institucionalmente como sua mascote. Então, só para fechar a palestra, gente, para concluir, obviamente vocês perceberam que há uma grande predominância de aves e mamíferos, tá? Especialmente predadores, leão, tigre, as aves de rapina, né? Como escolha dos mascotes, o que é esperado, no caso do futebol, como já comentei anteriormente, tá? E animais domésticos. Tá? Isso aparece em grande número, em grande escala. Infelizmente, há pouca preocupação em se utilizar animais da fauna local. Os que são utilizados geralmente têm alguma ligação com a cultura da cidade, cultura local, como mostrei aqui para vocês. Mas não há normalmente essa preocupação. Tá? Eu acho que os dirigentes, né, aí, no caso assim, poderiam, tanto os dirigentes como os torcedores, passarem a adotar animais da sua região. Eu acho que isso valorizaria não só o clube, mas valorizaria principalmente a região, a população, poderia despertar mais interesse para o clube. Né? E isso, infelizmente, também não é pensado no momento de criação do clube e das mascotes do clube. Tá? Eu acho que também isso é muito em função da questão do pouco conhecimento por parte da população dos bichos da nossa própria fauna. A gente acaba conhecendo bichos de outros lugares, mas daqui a gente conhece pouco. E como isso também é nas escolas. Você pega os livros didáticos na escola, aí vai dar o exemplo de mamífero, dá o exemplo de um elefante, de uma girafa, de um leão, e acaba não usando uma onça pintada, usando um carcará, o bicho típico daqui. Tá? Então eu acho que isso também tem relação com isso. Né? E para finalizar, eu acho que o futebol poderia ser melhor utilizado também como uma forma de conscientização da população para a questão da nossa fauna mesmo, de animais ameaçados de extinção, trabalhar esse tema e principalmente ser abordado na escola, como foi o caso da palestra hoje. Mas eu acho que seria uma outra ferramenta, né, você mostrou a questão dos filmes, né, então acho que realmente o futebol poderia entrar nesse meio aí, porque muitas vezes, principalmente no interior, as crianças têm uma ligação com esses clubes mais afastados. Tá? Bom, gente, então eu queria agradecer e desculpa pela demora aí, Lídio, acabou ficando um pouquinho grande. Você não pode usar na escola porque o time dela não adota mascote animal.
É o Cartola, é o Cartola. Pois é. Há tempo para pergunta? Uma pergunta, pessoal. Teve algum clube que usou como mascote o escudo algum animal extinto? Um dinossauro? Tem um clube que o Souza da Paraíba, tá, que ele adota um dinossauro, inclusive é considerado como um dinossauro. Então, o clube do time é o dinossauro. Tá, da Paraíba ele adota um dinossauro, mas é um Tiranossauro Rex. Tá? Dá no escudo do clube, tá, com umas pinhas. Tem foto. Mais alguma?